Veja no ICL Notícias, segunda edição. Não é uma pessoa versada em investigação e inteligência contra o crime organizado. Menu indigesto. Cunha, Lira e Derrite jantam juntos após pressão do governo em projeto contra facções criminosas. 2026 promete. Lula lidera todos os cenários da corrida eleitoral, mas vê vantagem para Tarcísio diminuir. Aposentadorias fraudadas. Polícia Federal prende ex-presidente do INSS e mira ex-ministro de Jair Bolsonaro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Aliás, ainda é boa tarde. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Chico Sá, voltei no tempo aqui rapidamente para quando o programa começava às 6 horas da noite, sabe? Eu já abria dando boa noite. A gente se perde, mas sabe o que é? É essa loucura de notícias. Meu Deus do céu. O que aconteceu de ontem para hoje é São algo... tantas idas e vindas, Chico. Parece que a gente não alcança, né? Mas nós alcançamos e vamos lá. É isso, meu amigo. Boa tarde para você, para todos que estão nos acompanhando. Nesse dia 13 de novembro de 2025, vamos tentar explicar esse quarto texto que vem do PL antifacção. Daqui a pouquinho a gente vai receber aqui o doutor Fernando Ideu, advogado, que já está, aliás, nos esperando aqui para conversar com a gente nesse começo de N2. Doutor Fernando Ideu, boa noite, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber mais uma vez e a gente tem alguns pontos de destaque aqui que são criticados desse texto do Guilherme Derrite. Vamos analisar ponto a ponto aqui na nossa conversa. Vamos lá, boa tarde, Gabi, Chico, todo mundo que nos acompanha. É sempre um prazer, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Sempre uma alegria para a gente receber também, doutor Ideu. Vamos lá, então, para esse quarto texto do projeto de lei, esses pontos mais criticados. A gente fez uma tela para analisar juntos aqui e trazendo uma diferença entre o que foi proposto pelo governo. Aliás, vi alguns comentários do nosso chat fazendo esse pedido, justamente para a gente mostrar o que o governo federal propôs e o que virou a quarta versão, pois já estamos na quarta versão do texto do Guilherme Derrite. A tipificação penal, o que previa o texto do governo, a proposta do governo Lula, cria a tipificação de facção criminosa. Diferente de organização criminosa, a facção tem domínio territorial e econômico com atuação interestadual e transnacional. E o PL atual, esse quarto texto do Guilherme Derrite, cria a tipificação organização criminosa ultraviolenta, mas não altera a tipificação atual de associação criminosa. Vamos por partes, são muitas tipificações aqui. Acho que o doutor Ideu vai nos ajudar a entender melhor qual é o problema aqui, doutor Ideu, de criar essa tipificação de organização criminosa ultraviolenta, mas não mudar a tipificação de associação criminosa. Tem uma questão que é essencialmente jurídica para você fazer o enquadramento, né, dessas organizações. Gabi, eu acho que antes da gente entrar especificamente nesses detalhes, é importante a gente estabelecer duas premissas básicas para a gente encarar esse debate com seriedade, né? E que muitas vezes é distorcido, até nas pesquisas de opinião, e que vão balizando a redação de projetos de lei. O fato de já estar na quarta versão, e certamente vai ter uma quinta versão em menos de uma semana, já mostra como a coisa está sendo tratada de forma precipitada, para dizer o mínimo, né? Mas acho que são duas premissas para a gente entender o que está em discussão de verdade, né? A primeira é que esse não é um debate sobre aqueles que querem tratar de forma mais benevolente ou mais gravosa o fenômeno criminal das facções, das máfias, das organizações criminosas qualificadas, seja como a gente quiser chamar, né? Porque muitas vezes a forma como a questão é posta dá a entender que tem gente querendo tratar isso de uma forma mais rigorosa e tem gente querendo tratar isso de uma forma mais benevolente, mais complacente. Não é o caso, né? É que quando você pergunta para alguém na rua, você acha que deve tratar o tráfico como terrorismo?
terceira pessoa é responder. Pô, é assimilar, é entender essa pergunta do seguinte sentido. Você acha que o tráfico deve ser tratado de forma tão rigorosa quanto o terrorismo? Sim, a resposta é sim. São dois fenômenos que exigem uma resposta contundente do Estado. Porque são dois fenômenos que afrontam a soberania do Estado. Então, assim, é óbvio, né? Sim, mas são fenômenos essencialmente diferentes. Ninguém aqui, veja, a extrema-direita quer colocar o debate de uma forma como, olha, a esquerda está sendo complacente, está sendo benevolente com esse. Ela quer naturalizar a presença de fuzis nas. Não é, né? Esse fenômeno deve ser tratado de forma super rigorosa, com a pata pesada do Estado, porque é uma questão que afronta a soberania. Então, ninguém está discutindo se é grave ou não. Né? Me parece que há um consenso entre quem discute esse projeto, essas várias versões do projeto, que sim, é um fenômeno que deve ser combatido rigorosamente, mas qualitativamente diferente entre terrorismo e tráfico. Então, acho que essa é a primeira premissa. E a segunda premissa, que também me parece que é colocada de uma forma muito equivocada no debate, que é deve-se atuar, o Estado deve atuar. O Estado deve ter uma ação. Então, quando se pergunta assim, você é a favor da ação que teve no Rio de Janeiro? Muita gente recebe isso como se fosse, você é a favor do Estado contra-atacar, do Estado agir? Sim, eu também sou a favor. Eu acho que todo mundo que entende a gravidade desse problema é a favor de uma resposta do Estado. O Estado não pode ser omisso. A esquerda não pode ter uma resposta omissa e paralisante no sentido de que é uma coisa de futuro. Claro que é uma coisa de futuro, claro que tem que ter investimento em educação e oportunidade, claro que se as pessoas tiverem oportunidade vai mudar a vida, claro que a questão da droga, de legalizar a droga vai ajudar, não vai resolver, porque essas facções não trabalham só com droga, mas claro que são medidas para o futuro, mas tem que ter medidas agora também. O que a gente critica não é a ação do Estado, é a ação precipitada. Não é necessariamente a execução. Porque, veja, o Estado tem que agir com força. Se o cara tá de fuzil na mão, você não vai cumprir um mandado de busca e apreensão, chegando lá com o oficial de justiça com o papelzinho e falando, deixa eu entrar aqui. Vem cumprir uma prisão, por favor, posso entrar? Não vai. Mas não é uma questão de... veja, da mesma forma como o Roberto Jefferson recebeu os policiais com um tiro e o uso da força ali é legítima, se o cara tá atirando em você, você tem que atirar também. Se o cara tá de fuzil na mão, você tem que... É legítima a violência do Estado nessas circunstâncias. O que não é adequado? É você simplesmente agir com violência e no dia seguinte abandonar esse território. Porque aí você tirou a liderança e você abre espaço para outras lideranças, para outros grupos criminosos de outras naturezas. Então, não é uma questão de uso, vou criticar a todo custo o uso da força. Não, há situações em que sim, o uso da força é legítimo. O problema é o dia seguinte, o problema é fazer isso sem planejamento, sem uma mínima estrutura no improviso. Acho que essas são as duas premissas para a gente entender esse debate, porque senão acaba virando uma coisa de, uns querem combater as facções, as máfias, as organizações criminosas qualificadas, e outros não querem. E não pode ser esse o debate. O debate é como enfrentar esse problema. E aí eu já entro na tua primeira questão aí, pedindo desculpa por ter me alongado nessa deixa introdução. Eu só, doutor Ideu, eu já te devolvo a palavra, mas só aqui para esclarecer, a gente preparou 3 telas, né? O que a gente vai falar agora é sobre a tipificação penal. Depois a gente vai passar para outras também que estão gerando críticas, que são apreensão de bens e depois destinação de bens. Eu não vou falar sobre elas ainda, porque acho que tem que separar por partes aqui para não ficar confuso. Mas agora voltando a palavra para você, doutor Ideu, sobre essa definição para a facção criminosa, né? Qual é a grande questão aí que está sendo colocada sobre as críticas? Perfeito. Então, o projeto melhorou do que era, né? A primeira versão era terrível, simplesmente terrível, porque falava, vou jogar a questão, porque veja, existem organizações criminosas normais, digamos assim, certo? Aquelas organizações criminosas da Lei 12.850, que a gente já tem hoje, uma organização que tá estruturada para dar golpe, para cometer roubo, enfim, organizações criminosas de crimes banais. E existe um fenômeno que são essas organizações criminosas que há quem chame de mafiosas, há quem chame de facções e há quem chame de organizações criminosas qualificadas, que exercem dominação territorial, que desempenham um poder econômico e que, em linhas gerais, que praticam extorsão como método de subsistência e que, em linhas gerais, abocanham parte da soberania do Estado, né? Como nós vamos tratar essas organizações criminosas? A primeira versão do projeto, que era péssima, visava
transformar esse fenômeno em uma equiparação do terrorismo. Então, é como se fosse, a lei enxertava esse conteúdo na lei antiterrorismo. Então essas organizações passavam a ser organizações terroristas. E isso gerava uma série de consequências caóticas. Por exemplo, deslocar a competência da Polícia Civil para a Polícia Federal. A competência sairia da Justiça Estadual, porque quem julga terrorismo é a Justiça Federal. E aí veio, é nesse bojo que tem a discussão do enfraquecimento da Polícia Federal, que em si, sou muito sincero com vocês, muito transparente, não vejo como um objetivo geral, eles quiseram enfraquecer a Polícia Federal, não. Mas dada a bizarrice de se colocar o fenômeno das máfias, das facções como terrorismo, isso iria deslocar a competência para a Justiça Federal. Aí eles tiveram que esclarecer que a Polícia Federal não deveria atuar aí. Aí foi um show de horror. Aí foi um enfraquecimento da Polícia Federal, mas que eles não me parece que tenha nascido de outro lugar, senão desse equívoco. Então, mas eu fico me alongando porque, né, é um tema que desperta muito interesse e muitas questões técnicas. Mas para te responder objetivamente, melhorou muito. Porque, veja, esse fenômeno deve ser encarado como uma organização criminosa sofisticada. Aí você pode chamar de organização criminosa qualificada. Assim como tem o homicídio simples e o homicídio qualificado, que é o homicídio mais sofisticado, mais elaborado, mais cruel, pelo seu meio, pelo seu objetivo. Então, da mesma forma, tem uma organização criminosa que é padrão, junta lá 5 pessoas para aplicar golpe em celular, é uma organização criminosa, certo? Então, tendo mais de 4 pessoas para praticar crimes espalhados por aí, né? É uma organização criminosa. Mas tem organizações que são sofisticadas, né? E aí, me parece que acerta, o projeto vai em linha com o que o governo já tinha apresentado na PEC, é muito parecido, de tratar essas organizações de uma forma diferente, né? São organizações mais sofisticadas, então merecem um tratamento recrudescido pelo direito penal. Parece que nessa linha anda bem o projeto, consertando um equívoco evidente que era tratar essas organizações como terroristas. Eu acho, Chico, que dá para você também fazer um comentário sobre isso, porque é algo que a gente vinha discutindo muito aqui. Depois a gente, claro, vai passar, ainda tem apreensão de bens e destinação de bens, que são questões que estão sendo bem criticadas nessa 4ª versão. Mas esse comentário que o doutor Fernando Ideu fez também, sobre terrorismo, era algo que, assim, estava assustando, acho que as principais críticas das primeiras versões, né, do DERRIT. Era a primeira versão, a versão original do DERRIT, que é a versão mais bizarra, sintonizada com o pensamento da Casa Branca, da CIA, do Donald Trump. Perfeito. O mesmo pensamento que levou ao ataque na Venezuela, ao ataque no Caribe, e essa extrema-direita sedenta de uma intervenção no Brasil, viu uma brecha aí. Opa, vamos pegar o projeto do governo, vamos dar uma distorcida, colocar lá, emplacar a palavra terrorismo, e aí a gente abre todas as fronteiras para a chegada de uma evasão aí no modelo Trump. Não vingou, né? Não vingou. Eles estavam achando que com o Ibope que eles ganharam a partir da chacina do Rio, eles iam ter força política para emplacar isso. Não tiveram, a meu ver, pelo erro que cometeram em relação à Polícia Federal. Quando cometeram o erro de enfraquecer a Polícia Federal, o país gritou, né? O Congresso gritou, a rede social disse, opa, vocês querem parar a Polícia Federal? Tirá-la dessas operações dos estados, tirá-la de um eventual de novas carbonos ocultos. Então, eles erram aí no tom. Estamos chegando já na 4ª versão, como o professor Fernando Ideu falou, deu uma melhoradinha, né? Porque eles pelo menos estão conversando agora com todas as partes. O DERRIT foi lá, falou com o Ministério da Justiça, falou com o governo um pouco, que é o que deveria ter sido feito desde o começo. E como o papel dele, né? Quem sabe na 5ª versão venha algo parecido com o que o governo mandou. Porque acho que o grande erro é tentar fazer um Frankenstein do que o governo tinha redigido. Sabe? Eles até podiam colocar na negociação no Congresso, para isso, um ponto ou outro que interessasse a extrema-direita brasileira, mas não tornar aquela redação outra história, que é o que o DERRIT acabou fazendo.
O próximo ponto, ele acho que é bem didático aqui, essa tela que a gente preparou, mostrando a versão do governo e a do texto atual do Guilherme Derrite, que é a apreensão de bens. A gente vai colocar aqui na tela a primeira versão, a do PL do governo, que foi mudada depois quando foi para o Congresso Nacional, dizia o seguinte: o texto permitia a apreensão de bens de facções no início da investigação e, ao propor essa medida, a ideia era asfixiar as facções criminosas. No PL atual, nesse texto, prevê que o juiz poderá, durante o curso da investigação, decretar o bloqueio cautelar de acesso a sistemas financeiros. Acho que isso é crucial, né, Chico? Desde o começo, o Haddad já falava muito sobre isso, a Simone Tebet também. Outro que se queixou, não falaram com ninguém da Receita, o Derrite não fala com COAF, nem com Receita, com nada. Pô, quer combater o quê? Pé de chinelo, lá embaixo. É a cúpula, né, doutor Ideu? Acho que você pode explicar muito melhor para a gente qual é a importância de asfixiar as facções criminosas, né? De que maneira a apreensão de bens antes do início, né? No início, na verdade, da investigação e não durante o curso do processo é importante para conseguir chegar ali na cúpula e não na base do crime. Mas isso se faz, sobretudo, com atuações concretas, articuladas entre as forças de segurança pública. Mais do que um problema de lei, em abstrato, a gente tem um problema de diálogo concreto entre as unidades da federação. Mas antes disso, só para a gente esclarecer, o fato de já ter 4 versões e tá uma quinta por vir, mostra, independentemente dos atores concretos, como o método do debate desse tema tem sido absolutamente inadequado. O processo legislativo minimamente racional não se faz por divulgação de relatório na mídia, chuva de crítica, faz um novo relatório do improviso, chuva de críticas, faz um novo relatório do improviso, mais críticas, aí vai se aproximando cada vez mais do projeto inicial, da PEC inicial da Segurança Pública do governo, que era um projeto racional, discutido minimamente, né, com especialistas, com audiência pública, e com o único propósito de transformar isso do Derrite e das forças que o colocaram lá se apropriarem da PEC que era do governo. Então, assim, acaba tendo um esvaziamento de conteúdo em troca de um marketing político. Essa forma de fazer política, divulgando relatório, mudando relatório, isso não é político. O debate tem que acontecer na Casa Legislativa, tem que ser convidados especialistas que entendem, que estudam sobre o tema para debater e dali, diante das ponderações que são colhidas, fazer um relatório final. Não ficar divulgando relatório, emenda relatório. Se você pegar o quarto projeto do Derrite com o primeiro projeto do Derrite, não tem nada a ver um com o outro. Em menos de uma semana desvirtuou totalmente. Pegou um projeto que era ruim e transformou num projeto meia boca, mas assim, sem debate, sem nada. Simplesmente joga na fogueira, topa. Não existe, né, esse tipo de debate. Isso não é assim que se constrói um projeto de lei, muito menos sobre um tema tão complexo. Mas aí, respondendo o que você coloca de forma muito inteligente, Gabi, é isso mesmo. Porque qual que é o verdadeiro problema? Onde está a raiz do problema das facções, das organizações mafiosas? Na usurpação da soberania do Estado. Na soberania que se dá em 2 vertentes: controle territorial e poder econômico, né? Que vão se mesclando, em alguns casos, em outros tem um protagonismo muito maior. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem, além do poder econômico, uma dominação territorial. Sim. Então, veja, o que importa para a liderança da organização criminosa se a pena vai ser 20, 25, 35, 40 anos? Se o cara não consegue entrar lá, se o Estado brasileiro não tem soberania para aplicar a sua lei lá dentro. Então, veja, é um problema de soberania. O Estado precisa recuperar o domínio territorial para levar serviços públicos, para levar direitos sociais para essas áreas. Tem que libertar a população que vive lá dessas lideranças criminosas. Então, tem um elemento que no Rio de Janeiro é onde está o ápice, mas em muitos lugares do Brasil, de controle territorial. O Estado perdeu a sua soberania. E tem outras organizações criminosas que, além de trabalhar pontualmente com a dominação territorial, trabalham com o poder econômico. Elas criam um sistema financeiro paralelo, o que afeta também a soberania do Estado brasileiro, porque não consegue controlar, regular essas transações. Então, o problema da lavagem de dinheiro, do uso de... Veja,
para uma organização criminosa ser poderosa efetivamente, tem que ter arma. Para essas armas chegarem, o dinheiro tem que sair em troca de tráfico de armas, né? Então, assim, toda a estrutura, todo o poderio que vai se reverter em um poderio territorial e político é um poder econômico. Então, o ministro Haddad tem razão, né? A Operação Carbono Oculto foi um sucesso, não porque chegou lá e saiu matando as pessoas, mas porque trabalhou com inteligência e com articulação das forças de segurança pública. É o COAF, é a Receita Federal, é a Justiça, é o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, Polícia Civil, Polícia Federal. Então, assim, só há um caminho, uma solução para isso, que é essas forças de segurança trabalharem articuladas. Daí, mais do que tudo, a necessidade é uma proposta muito inteligente de duas pessoas que pensam o tema de forma muito qualificada, que são Valfrido Vardi e Lincoln Gakia. Eles publicaram um livro agora com uma das propostas sobre segurança pública é a criação de uma agência nacional antimáfia. Não precisa ter esse nome, mas precisa ter uma agência, algo que controle, que regule, que articule todas essas forças, né? E não que segregue. A proposta inicial era uma proposta de segregar. Era o contrário. Era o contrário. Era segregar. Então, assim, você tem que conectar. Você tem que juntar a Polícia Federal, tem que juntar a Receita Federal, tem que juntar a COAF, tem que juntar a Polícia. É só por esse. Então, mais do que um problema de lei, é um problema de atos concretos, de coordenação concreta. Perfeito. Essa semana o Demori falou muito disso, né, desse projeto, e a gente também conversou com o Lincoln Gakia essa semana, sim, no N1, fazendo uma avaliação sobre um desses projetos. Já não me lembro nem qual versão do texto que estava, né, porque hoje é quinta-feira e a gente está falando da quarta versão do texto do... eu acho que estava ainda na primeira, que a primeira era muito parecido com o jantar que houve ontem em Brasília. Que nós vamos trazer. É a cara daquele jantar, né? Você tem dois interessados em esvaziar a Polícia Federal e o próprio Derrite, ali dividindo um bacalhau e dividindo vinhos do Douro, bons vinhos do Douro. Então, eu acho que aquele jantar é a cara, é o retrato da primeira versão. Ali mostrou quem estava por trás do Derrite, qual foi a armação, qual foi a arapuca em cima do governo. Vamos tomar esse projeto para a gente. Isso. Não é que ele tem grande visibilidade. A gente mata o governo, que já é fraco na área de segurança, tira o governo do debate, inclusive do debate eleitoral sobre segurança pública, a gente sequestra o projeto para a gente, toma nosso belo vinho aqui, come o bacalhau e adeus governo Lula. A arapuca, a armação era essa, mas graças à imprensa temos pelo menos uma foto desse belo jantar. Depois a gente vai falar sobre o jantar aqui, a gente chegou a colocar na tela para quem está nos acompanhando em vídeo, mas só para a nossa audiência, né, para situar, para quem não está sabendo ainda do que aconteceu, né? Mas foi em Brasília esse jantar, foi ontem à noite, o Derrite estava no jantar junto com o Eduardo Cunha, olha só quem foi ressuscitado aí, e também o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, e foi num restaurante, né, muito frequentado Manuelzinho, no Manuelzinho, em Brasília. É isso, então, muito frequentado. Restaurante português, óbvio. E aí, muita especulação sobre o que foi conversado nesse jantar, mas só que para a gente voltar para os pontos que a gente precisa esclarecer, sobre os pontos que são criticados, o último é sobre a destinação de bens ainda, né, doutor Ideu? E o que a gente tem de definição pelo quarto texto, o atual, que a destinação de bens apreendidos deve ir para os fundos de segurança pública dos estados, quando o crime for investigado pelas autoridades locais, então autoridades dos estados, né? Se for a Polícia Civil de São Paulo, então deve ir para São Paulo, aqui para dar um exemplo. Se a investigação for da Polícia Federal, os recursos vão para o fundo da PF. E se for em atuação conjunta, se divide esse recurso em partes iguais. Se for Polícia Civil e PF, por exemplo, se divide para as duas partes. Então, eu queria só te ouvir, para a gente fechar essa avaliação aqui do quarto texto, que a gente está tentando entender agora, como é que você avalia essa questão da destinação de bens segundo o que ficou estabelecido? Esse tema faz a gente lembrar um pouco da Lava Jato, que queria meter a mão na grana, né? Sim. Então, todo mundo de olho em meter a mão na grana que é recuperada, né? Enfim, eu acho que a
o que aconteceu na Lava Jato já está sendo apurado e espero que o relatório do Conselho Nacional de Justiça tenha prosseguimento para saber o que foi feito ali naqueles desvios. Mas esse tema do que fazer com o dinheiro recuperado, me parece que deve haver um plano, a minha percepção, né, coordenado pela União para a gestão desses recursos, né? Me parece que é um tema que transcende a questão dos estados, né? Por isso que eu acho e defendo que mais importante do que mudar a lei, porque no fundo, gente, o que a gente vai fazer aqui? É o que a gente sempre faz, uma medida populista penal, é aumentar a pena. Veja, no fundo é isso que vai acontecer. O projeto queria transformar em terrorismo, porque tinha um apelo de marketing, não deu certo, voltou tal. No fim do dia, o que vai mudar? Vai aumentar a pena. É isso que vai acontecer. Então, se não tiver mecanismos que coordenem a atuação no âmbito federal, inclusive para a destinação dos recursos, né, acaba virando uma questão de vaidade. A polícia vai falar, putz, mas será que eu chamo a Polícia Federal para trabalhar nesse caso? Porque aqui que vai acontecer com o dinheiro que a gente aprender? Vamos ter que dividir com eles? Sabe que uma coisa mais mesquinha, mais corporativista, e não é isso. A gente, tudo bem, o que vai fazer com o dinheiro? Beleza, mas a gente primeiro tem que tirar esse dinheiro da mão dos caras, velho. E é isso que a gente não está conseguindo fazer, né? Essas organizações estão cada vez mais poderosas, estão cada vez mais ousadas, né, nas táticas de lavagem de dinheiro, no armamento ostensivo. Então, enquanto a gente não resgatar a soberania, eu acho que é um tema secundário. O que vai ser feito com o dinheiro? Primeiro, a gente precisa tirar o dinheiro dos caras. Primeiro, a gente precisa sufocar financeiramente essas organizações criminosas e não ficar com debates cosméticos de mudar rótulo para terrorismo, de não mudar, de pensar o que vai fazer. A gente precisa de ações concretas e não elucubrações paralisantes. É isso, ações concretas e baseadas em evidências científicas, né? E não no que vai fazer sucesso eleitoralmente, mas sem pensar na efetividade disso. Mas você nota a intenção do Derrite, né? Que é tomar, inclusive, o batismo. Quando ele quer trocar facção, que é o termo usado pelo governo, para colocar a organização ultraviolenta, que é quase um adjetivo aí, não diz nada, ele quer tomar, inclusive, o nome e dizer, olha, eu sou autor do tal projeto, aí renomeia, rebatiza e aparece na eleição com outro nome. E aí é que ele sequestra o plano inicial do governo. Porque os nomes, nesse sentido, eles acabam funcionando em publicidade, numa eleição, eles funcionam muito bem. É o populismo penal, né? Exatamente. Quero muito agradecer aqui a presença do Dr. Fernando Ideu. Sempre um prazer conversar contigo. Obrigada. Até a próxima, doutor Muito bom, doutor. Obrigado. Obrigado, queridos. Eu adorei, estou sempre à disposição. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Boa noite. A gente já vai voltar a falar sobre isso. Claro, porque tem muitos pontos ainda para a gente conversar a respeito disso. Tem um jantar que a gente já deu aqui um pouquinho de um aperitivo. Do que eu dei ali, pelo menos uma entrada, né? Um bolinho de bacalhau, porque estava todo mundo falando aqui, todo mundo falando no chat, sentindo aquele cheiro daquela mesa, o cheiro de máfia e bacalhau, né? Uma combinação ali um pouco indigesta. É uma máfia assim, com um componente português, né? Porque a máfia ia mais para os fettuccines da vida, para os canelones e tal, mas a máfia de Brasília foi direto ao bacalhau. É isso, a gente vai falar sobre o bacalhau, que foi esse encontro de ontem, e um pouco do que saiu daí também, que foi... não quero nem usar a palavra, eu não gosto, estava falando para você que eu não gosto de usar a palavra polêmica, mas gerou aí muita comoção esse jantar de ontem. Chico, a gente estava aqui fazendo basicamente uma leitura do que está acontecendo nessa versão, né, nessa quarta versão do texto do Guilherme Derrite. Isso basicamente que o doutor Fernando Ideu veio aqui e fez com a gente é uma leitura crítica do que está sendo colocado para a gente, né? Meio que goela abaixo, assim. Estou falando isso porque a gente vai ter um novo curso do ICL de pós-graduação, que é o Teoria Crítica da Sociedade, e o quanto que é importante, né, a gente pegar o conhecimento para justamente entender, né, analisar, colocar uma lupa no que está sendo colocado para a gente no nosso dia a dia. Exatamente. Para não engolir o bacalhau sem pensamento crítico, né? Tem muito espinho ali no bacalhau. Faz toda a diferença, né? Por exemplo, acho que quem faz um curso desse tipo não vai engolir nunca toda essa operação, que é escalar o Derrite,
um adversário político direto, alinhado do governador Tarcísio, que por sua vez é presidenciável contra o Lula. Então, toda a operação exige uma leitura crítica. E é isso que um curso como esse nos dá. Isso eu estou dando só um exemplo do dia a dia, de uma leitura prática do noticiário. Óbvio que vai te equipar assim, para leituras mais aprofundadas, né? Vai servir como um repertório para a tua vida inteira. Exato. E eu acho muito importante a gente reforçar aqui que no dia 27 de novembro, que é o lançamento do curso de pós-graduação, é um lançamento que vem com condições especiais para quem está ali assistindo. Então, você vai lá em sln2.com.br. No dia 27, uma quinta-feira, 8 da noite, você vai conhecer toda a nossa grade do curso de pós-graduação, quem são os professores, né? Tem Nancy Fraser, Elia Jabbour, tem também o Vladimir Safatli, a Márcia Tiburi e os nossos, que são o Lindener Pareto e o Gessé Souza. Depois você vai conhecer todo mundo e saber o que mais vocês vão estudar. O Rafael Valim, enfim, tem muita gente boa, para o Álvaro Garcia Lineira também. Vai lá em sln2.com.br, garante a sua vaga e no dia 27 você vai saber de tudo. E a gente segue aqui, ainda falando, acho que a gente está monotemático nessa semana, mas Brasília não está deixando outra alternativa, né? Vamos compor a nossa mesa redonda para continuar conversando sobre esse Esse é o tema, e vai ser o tema da eleição, né? É isso. E se a esquerda bobia e vacila e não entra nesse tema, a rataria toma conta. É isso aí. Essa operação que coloca o Derrite lá dentro, em cima de um projeto que era do governo, já mostrou que os caras querem sequestrar tudo e qualquer coisa que tenha esse tema segurança pública. Assim, eles não vão deixar o governo respirar com esse tema, em momento algum. Rodrigo, boa tarde para você. Se aproxega aqui no nosso jantar, essa mesa redonda aqui, né? Essa mesa. Isso aqui com o vinho do Douro e um bacalhau ia bem também, né? Mas não ia aparecer aqui tanto. Não está indigesto, né? Não ia aparecer com cena do Poderoso Chefão. Espero que não, né? Do Poderoso Chefão, não. Porque aquela mesa ali parece cena do Poderoso Chefão, a mesa de Brasília. As imagens aqui pra gente. Cara. Eu já tinha comentado um pouquinho com a nossa audiência, né? Você está vendo aí na tela que no centro da mesa está o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, do lado esquerdo está o Eduardo Cunha e na outra ponta, do lado direito, está o relator do PL antifacção, o Guilherme Derrite. Aliás, o relator que está na sua 4ª versão do texto. Ele foi questionado sobre o que rolou, o que vocês conversaram, né, nesse jantar. E ele disse para a nossa reportagem que não queria falar sobre esse assunto. Para o jornal Globo, o Eduardo Cunha disse que não tinha marcado com o Derrite e que o encontro aconteceu por intermédio de quem? Do Arthur Lira, que estava na mesa também. Só que o Arthur Lira não quis comentar. Então, assim, ninguém queria falar. Isso mostra o poder desses caras, né? Como o Eduardo Cunha ainda é um ex-deputado, passou muito tempo na cadeia e etc., mas ainda é poderoso, né? Ele tem a filha como deputada e ele ainda é uma voz dentro do Congresso. Ele é o principal, assim, digamos que é o principal personagem, ele e o Temer, no golpe contra a Dilma, a derrubada da Dilma, e ele segue poderoso. Ele vai para o Chilindró, ele passa uma longa temporada e ele volta ainda poderoso para a Câmara e é um personagem convidado para um jantar desse. Ele está apitando hoje. Sem dúvida. A segurança pública do Brasil. Essa imagem da mesa me lembra aquela imagem que nós mostramos aqui um mês atrás, um pouco mais, daqueles que pareciam ter levantado da tumba, né? Quando a gente mostrou Michel Temer, Aécio Neves e o Paulinho da Força tentando trazer de volta o projeto da anistia, que eles rebatizaram de dosimetria. Eu acho que tem uma diferença, né? Aqueles três eram o passado, né? Temer, Aécio e Paulinho. Sim. Esses três que estão nessa foto agora são o presente da articulação da extrema-direita no Brasil. E existe uma operação em curso. A Operação Tarcísio foi retomada nos últimos dias. Retomada para valer. Retomada para valer. O Tarcísio, a gente tem a pesquisa de hoje da Quest. Essa era a imagem de 2 meses atrás. Então aí é a imagem do passado, né? O passado tenta se levantar da tumba e fracassa. A anistia fracassou.
Agora, se a gente sair dessa e volta para a imagem da mesa desta semana lá em Brasília, é um presente em que a direita, né, no tempo presente, tenta retomar o papel de protagonismo. E repare, tirando de cena a família Bolsonaro. É a velha direita da arena, né? A direita tradicional brasileira. O Eduardo Cunha, que deu o golpe contra a Dilma, o Arthur Lira, que implantou, a partir das orientações do Cunha, o orçamento secreto, e o Derrite, que chega como novo elemento aí nesse trio, trazido pela operação do Tarcísio de Freitas. Falando rapidinho, né? O que eu acho que está em jogo aí, né, Gabi? Tarcísio de Freitas, para voltar para o cenário nacional, e o olho dele voltou a brilhar com essa possibilidade, depois da Operação Matança no Rio de Janeiro. A chacina ressuscitou o Tarcísio. A chacina ressuscita o Tarcísio como candidato nacional. Mas para ele poder correr esse risco de sair nacionalmente, ele precisa deixar arrumado o palanque dele em São Paulo. E qual é o nome que estaria sendo trabalhado para esse palanque em São Paulo? Esse que está sentado na mesa aí. A operação é essa. A operação Tarcísio nacionalmente e Derrite ganhando espaço no noticiário para poder sair como candidato da direita e da extrema-direita no estado de São Paulo. Então o Tarcísio volta a ser convidado para fóruns empresariais. Ele teve essa semana num fórum com o Paulo Artung, aquele ex-governador do Espírito Santo, e foi de novo tratado como presidenciável. O Bolsonaro pede para falar com o Tarcísio lá no condomínio. Exatamente. Com certa urgência, disse o Bolsonaro. Então, a Operação Tarcísio foi retomada e dentro da Operação Tarcísio, essa operação embute essa Operação Derrite, que está lá sentado na mesa, um pouco assustado, porque ele achou que o jogo fosse muito mais fácil e está vendo que não é como apertar o 38 ou apertar a arma na cabeça para executar as pessoas, como ele disse que é importante que a polícia faça. Ele tem oposição, ele tem gente trabalhando também para mostrar que esse projeto dele, nas 4 versões, é um projeto que não faz sentido para o Brasil, e ele está ali sentado nessa mesa. É uma operação da elite brasileira, não tem dúvida. É uma operação que está em curso nesse momento e que o Tarcísio passa a colocar o Derrite ali nessa mesa, ele que não fazia parte, agora ele integra também esta mesa. Eu acho que vale a pena a gente chamar o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, nosso convidado aqui para fazer parte da nossa mesa. Renato, você deve ter acompanhado, a gente estava com a imagem aqui na tela, desse jantar, dessa operação, né, para emplacar politicamente o Guilherme Derrite, que, aliás, até agora não estava de forma alguma em articulação. Quem estava sendo ouvido, né, e conversando tanto com o governo federal quanto com os ministros, era o Hugo Mota, o presidente da Câmara. Agora, alguém resolveu dar ouvidos ao Guilherme Derrite, o Arthur Lira e o Eduardo Cunha, que levanta da tumba pra gente, né, publicamente, mas que ali nos bastidores, Renato, nunca Eduardo deixou, Cunha, né, Chico, tá todo vapor o Eduardo deixou. Cunha. É isso. Boa noite para você, bem-vindo. Que delícia estar aqui com vocês de novo aqui no ICL, é privilégio enorme poder dividir um pouquinho do que nós estamos observando no Brasil, na forma em que os brasileiros, que os eleitores e as eleitoras brasileiras estão enxergando aí esse cenário político e a partir disso tentar contribuir um pouquinho nessas análises. Bom, nós dissemos, até fizemos um programa longo, Gabi, contigo, lá atrás, que o Lula continuava como favorito, né, para a próxima eleição presidencial, naquele momento em que a popularidade dele estava lá embaixo. Voltamos aqui e dissemos, olha, esse cenário não mudou, ainda mais depois do Trump e da postura que o presidente Lula teve com relação ao enfrentamento aos Estados Unidos e as posturas que o presidente norte-americano estava tendo, e ainda nem tinha essa conquista química do presidente Lula com o Trump. Isso colocou, e por que eu retomei esses aspectos? Porque isso colocou a direita, o campo oposicionista, numa situação de que agora, o que a gente faz? Não temos mais candidatos, não temos mais a bandeira do patriotismo, não temos mais a bandeira da defesa da família, já que foi o filho do ex-presidente que articulou contra o Brasil nos Estados Unidos. Não temos mais a bandeira que o Lula quer taxar o PIX, porque o Trump falou que o PIX era um problema para o Brasil.
Não temos mais a crítica de que o Lula não é um estadista, já que a postura que ele teve foi uma postura de estadista. Eu estou fazendo essa retrospectiva porque a direita estava começando a ficar numa sinuca de bico, do ponto de vista do eleitor. E aí fizeram o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro e a presença dos governadores de oposição no dia seguinte no Rio de Janeiro foi um movimento claro de colocar a pauta da violência no centro do debate eleitoral. Quando nós olhávamos lá qual era a aprovação das medidas do Trump, 2/3 eram contra as medidas do Trump e apoiavam a postura do presidente Lula. Quando nós olhamos a posição que a população está tendo com relação ao massacre do Rio de Janeiro, 2/3 da população quase são favoráveis. Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi o Trump da direita. Do ponto de vista do cenário eleitoral e de conquistar aí a opinião pública. Acontece que foi um fenômeno que está em disputa, obviamente, na sociedade. Não vamos achar que os governadores foram para lá espontaneamente no dia seguinte. Olha que legal, nós amamos o Castro. Sim. Sabemos que isso não aconteceu. Então, você tinha uma articulação colocada para isso. Nós sabemos da dificuldade que a esquerda tem com a temática da violência. Histórica dificuldade que a esquerda tem com a vontade de violência. Só que ela tinha um projeto. Tinha que hoje o secretário de Segurança de São Paulo está relatando na Câmara dos Deputados, o reto que assumiu o mandato para tomar. Por que isso aconteceu? Porque isso ia ser uma ação do governo na área da segurança. E aí, na articulação do Centrão com o Mota, eles colocam um grande expoente da direita, que até então era cogitado para concorrer ao Senado, não ao governo, para concorrer ao Senado. E para quê? Para relatar um projeto, e seja o que for que saia de lá, será uma iniciativa da direita e não mais do governo. Exato. Uma iniciativa... eu sei que eu falei demais, mas é só para entender o seguinte: o que está em jogo é o xadrez das eleições presidenciais. Exato. E qual é a temática que vai pautar? Vai pautar a jornada 6x1 que vai pautar a campanha eleitoral? É a isenção de imposto de renda que vai pautar a campanha eleitoral? É o pé de meia que vai pautar a campanha eleitoral? O aumento real do salário mínimo? Os programas sociais? A tentativa da direita é que o que paute seja a questão da violência e a questão de costumes. Eu só acho que não vai ser tão fácil assim para a direita. Você tem toda a razão, Renato. Eu só queria aproveitar o gancho que você falou da Operação do Rio, porque tem uma notícia que saiu agora que eu acho, assim, de uma gravidade, Chico, que é a da metade, uma notícia de que metade dos policiais do BOPE e da COR usaram câmeras corporais durante a operação que deixou 121 pessoas mortas, né? Que matou 121 pessoas. Então, gente, para a gente ter uma ideia aqui, eu estou falando de divisões da polícia, né? Que são grupos de elite da polícia que estavam atuando nessa operação. O que a gente tem de informação do comandante do BOPE? Ele disse para o MP que 77 dos 215, atenção nesses números, tá? 77 dos 215 policiais da tropa de elite da PM estavam com equipamento. 1/3 só. É absurdo isso. E aí, dos 28 policiais da COR, 57 estavam usando câmeras corporais. Então, assim, eles disseram como justificativa que não tinha bateria suficiente, Chico. Para além de todas as questões que a gente já colocou aqui de falta de organização que foi essa operação. Eu acho muito importante a gente colocar isso, porque as imagens que foram divulgadas, e que são imagens que são fundamentais, né? Mas a gente tinha que ter a totalidade delas. Mas a gente viu imagens, por exemplo, de policiais que foram ali atingidos enquanto estavam durante a operação. Mas cadê a totalidade dessas imagens? A gente não vai ver nunca. Nunca.
Não tem. Tanto que eles não entregaram nada ao STF agora nesse pedido. Não vão entregar Pediram mais nunca. tempo, né? Aquilo foi uma coisa completamente, é uma carnificina completamente clandestina. Não tem imagem, não tem documento, não tem ordem de prisão, não tem nada, não vai ter nada. Mas um tremendo sucesso popular. Por isso que o Renato foi muito Por feliz. isso que os caras retomam a bandeira, eles pegam a bandeira da segurança como vão tentar, eles sequestram da mão do Lula esse projeto que estava pronto com o Lewandowski, eles sequestraram. Já é do Derrite, não é mais do Lula. E vão tentar sequestrar toda e qualquer história que venha da boca do Lula ou da boca do governo daqui para frente. Por isso que eu pergunto ao Renato, como sair dessa sinuca, Renato, para ter essa pauta também na mão, para ter jogo, para ter carta na mão em relação à segurança. Você nos dará uma saída. Olha a responsa. Eu sempre procuro entender o Brasil pela lógica da população, né? Pela lógica dos eleitores, entendendo de fato quais são as demandas. E o que nós observamos da demanda dos eleitores? Algumas coisas bem interessantes. A primeira é que não é verdade que os eleitores brasileiros acham que o Tarcísio vai resolver o problema da segurança. O que a gente ouve em grupos é que vai o quê? Exportar o PCC para cá? Vamos lembrar que no passado já diziam isso sobre o Alckmin. Quando o Alckmin era candidato pelo PSDB, numa das vezes que foi candidato à presidência pelo PSDB. Isso meio que existe, porque quando fala de São Paulo, para quem não é de São Paulo, a imagem que vem do nosso estado e da nossa cidade, eu falo de São Paulo, é de ser uma cidade violenta. Se você perguntar para qualquer um fora do estado, aí você, de 0 a 10, o quanto que você acha que São Paulo é segura? Ninguém vai responder 10. Então, acho que essa é uma primeira constatação que precisa ser dita. Como também não vai dizer nada de Salvador, tá? Exato. Não vou dizer nada de Salvador, que tem uma das polícias que mais matam no Brasil. Governado há anos pelo PT. Mas o que eu estou precisando é entender o que é a segurança na vida real das pessoas. Gabi, homens e mulheres colocam a segurança como um dos grandes problemas do Brasil. Os homens querem que a população se arme. Falam que bandido bom é bandido morto. Defendem ações como a do Rio. As mulheres querem luz perto da casa delas. Querem ronda escolar. São contra a legalização das armas porque morrem de medo do seu filho tomar um tiro de bala perdida ou que um coleguinha dele roube a arma do pai e numa discussão de escola mate o filho. Então, nós temos que dissecar o debate sobre violência para questões que são reais na vida das pessoas e propor soluções reais para a vida das pessoas. É a mesma coisa, para fazer um paralelo, da discussão sobre o aborto. A população é contra o aborto. Agora, se você pergunta para essas mesmas pessoas, você acha que uma mulher que foi estuprada tem que ser obrigada a ser mãe, o estuprador obrigado a ser pai? A situação muda. A pergunta importa Uma muito. mulher que foi estuprada, uma criança que foi estuprada, tem o direito de não carregar o filho do estuprador? As pessoas que são contra o aborto defendem essa mulher. Quando você traz para a vida real, para o concreto, essas discussões que muitas vezes só ficam no campo da ideologia, você começa a ter um debate mais racional sobre o tema, e um debate mais racional joga contra uma polarização, joga contra a histeria, joga contra aquilo que é a fake news, as estratégias que geralmente os grupos extremos do Brasil e do mundo acabam tomando para tentar ganhar a opinião pública. É curioso que na pesquisa Quest, né, que saiu ontem e hoje, em 2 etapas, né, e o Renato Meirelles também é um estudioso das pesquisas e faz muita pesquisa também, mas é um leitor de pesquisas. A pesquisa Quest de ontem, que era da avaliação do governo,
perguntava também, você gostaria que uma operação como essa que foi feita no Rio acontecesse no seu estado? E aí a maioria disse não. 55% disseram não. Pessoas não querem uma polícia com esse grau de letalidade, porque esse grau de letalidade significa que tudo já deu errado. A hora que você vê 120 corpos numa rua, numa comunidade na periferia, ou no Morro, ou no Complexo do Alemão, enfim, na Penha, no Rio de Janeiro. Então, chama atenção, é isso, né? As pessoas querem mais dureza contra o crime, querem, mas não querem essa operação no meu estado, né? Olham lá para o Rio e falam, pelo amor de Deus, eu não quero que vire isso daqui no meu. Não traz isso para cá, Não traz isso para cá, é isso, não traz isso para cá. Então, o discurso do Cláudio Castro, num primeiro momento, tá certo. Num segundo momento, será que eu quero isso para minha vida, para o meu filho, sair de casa e ter o risco de ter 100 corpos estendidos lá no meio da rua, depois de uma operação policial? Racionalmente não querem. Só completando, Não, só completando, eu super concordo com a sua análise, mas fazendo um paralelo, eu gostaria de perguntar isso para quem nos acompanha aqui no ICL, mas que respondam assim com sentimento. Você sabe hoje que no dia seguinte, X milhões de pessoas vão morrer. Eu vou usar um exemplo mais concreto. Vocês observam quantos palestinos morreram e sabem que vão morrer no dia seguinte por conta do Israel. Você consegue dormir à noite? Me responda em silêncio. Tenho certeza que a maioria de vocês vão responder que estão inconformados, que isso não poderia acontecer, mas vão dormir à noite. Sim. Agora, se eu disser para você que amanhã você vai perder o seu dedo mindinho, você vai conseguir dormir à noite? A ideia é você, né? É você que está perdendo, é o seu estado. Então, eu estou tentando mostrar aqui que as pessoas gostam de algumas coisas no terreno do ideal e na vida concreta não concordam com isso. Porque na vida concreta, a mãe evangélica tem uma irmã que teve que fazer um aborto. Então ela vai acolher. Ela vai acolher. Quem está na porta dos presídios são os eleitores evangélicos, buscando os regressos e que eles voltem ao trabalho. Eu estou, de alguma forma, dizendo isso porque eu considero um erro classificar uma população só como conservadora ou progressista. É sobre que circunstância, em qual contexto, como isso está encaixado na vida das pessoas. E aí, se a classe política não fizer o exercício de humildade, de se colocar no lugar do cidadão, essa desconexão que existe entre governantes e governados vai continuar acontecendo. Então, a forma de se enfrentar o fascismo, a forma de se enfrentar movimentos totalitários é trazer para a realidade. É perguntar para as pessoas se ela gostaria de que seu filho corresse o risco de tomar um tiro na escola. É disso que a gente está falando. Então, a provocação que eu faço aqui é assim, a classe política é capaz de aterrissar para o dia a dia das pessoas? Hoje, tem duas pessoas que conseguem dialogar com o dia a dia das pessoas, se chama presidente Lula e o João Campos no Recife, que tem um discurso real, que consegue se conectar com as pessoas, é isso que dizem as nossas pesquisas, pelo menos. Tá? Sem juízo de valor sobre cada um deles. É o que a população acha sobre cada um deles. O Bolsonaro fez durante muito tempo, hoje não consegue tanto, mas fez durante muito tempo o quê? Catalisar o ódio da sociedade. Mas o que é catalisar o ódio? É pegar tudo aquilo que estava irritando as pessoas, Chico. Tudo aquilo que estava irritando as pessoas. Eu acho que é esse o desafio aí para 2026. As candidaturas que conseguirem falar do concreto, do dia a dia das pessoas, têm muito mais chance de sair vitoriosa no próximo pleito presidencial. Muito bom, excelente. Renato, quero muito agradecer aqui a sua presença. Muito obrigada. Sempre um prazer falar contigo aqui no N2. E até uma próxima. Muito em breve a gente volta a conversar. Valeu, querido.
Só espero o convite, eu adoro falar com o ICL, é um privilégio estar com tanta gente bacana aqui conversando sobre o Brasil. Até a próxima. Obrigado, querido. Boa noite. E a gente continua conversando sobre esses assuntos. Aliás, só aqui para trazer essa informação, o que está se dizendo nos bastidores é até que essa... Não dá nem para dizer que é uma derrapada, né? Mas esses consecutivos erros do DERIT em ter que apresentar um novo texto, em não conversar com o governo, enfim, já abriram margem até para uma outra candidatura por São Paulo. Tem gente abrindo o nome já do vice-prefeito de São Paulo, da cidade, né? O Coronel Melo Araújo, do PL. Achei que era o prefeito de Sorocaba. Esse vai ser candidato dentro da cadeia, se bobear. Esse aí tem ensaiado uma candidatura nessa linha mesmo, de vou matar 30 mil, nessa linha bolsonarista mais radical. Mas eu achei isso aí muito fraco na conversa, né? Ele é meio guarda da esquina, assim, a mentalidade, ele não tem ainda... Mas o assunto é forte. Eles têm essa bandeira. Mesmo, hoje eu vi um dado assim, sobre isso que é alarmante para mim saber que 70% das verbas do recurso de segurança pública no Brasil estão com a direita ou com a extrema-direita. Isso é um dado hoje do Ministério da Justiça que está no UOL. Então, está na mão de Tarcísio de Freitas, do governador de Santa Catarina, do Zema, do Cláudio Castro, da direita brasileira e da extrema-direita brasileira, 70% da grana, dos equipamentos, dos homens, de toda a máquina da segurança pública do Brasil. Aí eu pergunto, o que esses governadores fizeram e o que eles resolveram em matéria de segurança pública? Nada, né? Por que eles continuam tão fortes no discurso? Isso é um enigma, né? Eu estava vendo hoje nas redes sociais, eles continuam dizendo assim, depois de 5 mandatos do PT, né, se contar o Lula, Dilma, etc., o Brasil continua com muitos problemas na segurança, o PT não sabe administrar a segurança pública. Sendo que se você podia responder isso em relação aos governadores, mas, até porque segurança pública, pela Constituição, é uma atribuição dos governos do Estado. Mas eles conseguem mobilizar essa impressão, até porque a esquerda, durante muito tempo, teve esse papel de denunciar violência policial, necessário. Exato. Violência policial, violência contra, por exemplo, movimentos sociais que reivindicam moradia, a polícia vai lá, quebra tudo. São os deputados de esquerda que vão lá. A cara dessa defesa é da esquerda, né? Isso, e aí ficou com uma marca de ser contra a polícia, né? Até as condições do sistema carcerário, que hoje é reclamada pelo Bolsonaro, pelo Ibanez, pelo governo do Distrito Federal, que diz que o Bolsonaro não vai aguentar a cadeia, era uma reclamação da esquerda. Sim, e a direita sempre dizia, tá com pena, leva para casa. Agora trocou um pouco de mão, né? A extrema-direita, porque chegou a vez deles irem para a cadeia, eles que reclamam. Chegou a vez do Bolsonaro ir para a cadeia. Aliás, o Bolsonaro, ele está muito querendo ver o Tarcísio, e muita gente se pergunta por quê, né? Porque está chegando a proximidade justamente do Alexandre de Moraes definir se ele vai para Papuda, se ele vai para Papudinha, para onde que ele vai, né? Onde que ele vai cumprir essa condenação. E ele diz que quer conversar urgentemente com o Tarcísio e com o Cláudio Castro, né? E assim, eu achei uma pena o Meirelles e o Renato Meirelles, embora a gente não teve tempo de comentar com ele os dados da pesquisa do quadro eleitoral, né? Porque a gente falou um pouco de pesquisa Quest e a gente teve a pesquisa Quest de hoje com o quadro eleitoral, em que o Tarcísio encurta um pouco a distância para o Lula, pelo menos na Quest, né? Precisa ver a gente tem os dados aqui na tela, que a gente pode colocar, dos cenários eleitorais para o primeiro turno de 2026, mostrando que o presidente Lula venceria qualquer possível adversário numa disputa. Segundo pesquisa da Genial Quest, essa que a gente está colocando aqui na tela é a de primeiro turno. Ô Gabi, posso chamar a atenção para algumas coisas? Por favor. Primeiro, a Quest, puder deixar ali na tela, por favor, o quadro. Primeiro que a Quest continua colocando Ciro Gomes como candidato a presidente, enquanto o Ciro diz que vai ser candidato a governador, se for no Ceará. Ele está fechando alianças, inclusive com a extrema-direita, lá no Ceará. Com o bolsonarismo do Ceará, para ser candidato ao governador. Estado, Então, quando a gente volta para os cenários ali, quando está o Ciro Gomes, os cenários muito pulverizados, nesses o Lula fica com 32%. Quando você tem menos candidatos, eu chamo a atenção, por exemplo, o cenário 5. Lula, Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro. Então, aí Ciro Gomes não é candidato, os outros não são.
Olha só, o Lula tem 38, se somar Tarcísio e Eduardo também tem 38. O Lula fica perto de ganhar no primeiro turno até. 38 contra 38. Mas aí também é um cenário impraticável, impossível. Menos provável. É provável, né? Então, é uma pesquisa que trabalha ou com uma pulverização excessiva, ou então não é um cenário ainda realista montado. Não é, né? é um cenário que tem... O Felipe Nunes explica que coloca o Bolsonaro não vai ser candidato, não pode ser candidato. Mas está num dos cenários ali. É uma candidatura impossível. Certo. E perguntado por que continua insistindo com o Bolsonaro nas pesquisas, e ele vê como oportunidade de medir o tamanho da força eleitoral do Bolsonaro como cabo eleitoral. E aí dá o Lula um pouquinho na frente, dá 42-39, como se a gente tivesse de volta à eleição de 22. Uma leve vantagem para o Lula, do mesmo tamanho quase que foi em 2022. Então a gente estaria no mesmo lugar, com o país quase tão dividido como na eleição de 2022, né, Chico? E depois de um governo com muitas realizações, né? Incrível. O mais maluco é isso, né? E você ter um cenário repetindo a eleição de 2022, só que com o Lula na situação e com o Lula tendo avançado bastante. Verdade. Vamos ver, porque agora essa pesquisa foi feita num momento mais complicado dessa questão da crise da segurança e tal, né? A gente tem, por exemplo, no quadro de segundo turno, o Lula... É isso que eu ia falar. Vai lá, eu ia pedir para a gente colocar aqui na tela agora, o Lula continua na liderança, mas a gente consegue observar no gráfico a comparação com os demais candidatos, só que esse que a gente está olhando agora é o cenário de segundo turno. O primeiro cenário é com o Jair Bolsonaro, né? Depois tem o Ciro Gomes, mas acho que os mais importantes da gente olhar são o Jair Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas e talvez alguns de outros estados aqui que vai aumentando a diferença, né? O do Jair Bolsonaro é uma diferença quase que parecida com a última, que o Lula tem 42 e o Bolsonaro tem 39. Os quadros mais complicados para o Lula, né? Os quadros mais realistas, Tarcísio e Ratinho, o Lula está na frente por 5 pontos. Então ele ganha do Tarcísio por 5 e ganha do Ratinho por 5. Da Michele Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, aí o Lula ganha com uma vantagem maior, chega até 10 pontos de vantagem, né? O que mostra que essas candidaturas assim do meio do caminho, não é meio do caminho, o Tarcísio é bolsonarista, mas que parece ser do meio do caminho, que não é da família Bolsonaro, são mais... tem mais condição de fustigar ou de ameaçar o Lula. Ainda assim, o presidente Lula com vantagem. A gente tem até a curva, assim, Lula contra Tarcísio, acho que é o próximo gráfico, que mostra que diminuiu, né, essa vantagem do Lula sobre o Tarcísio, mas ainda assim o Lula numericamente à frente, ali 41-36, é isso, Gabi? Se eu estou enxergando bem ali? Isso, também tem. 41-36. O problema é que você... Então, olha só, Chico. 41-36. Mês passado estava 12 pontos de vantagem para o Lula e nesse mês 5 pontos de vantagem para o Lula. Nossa, uma variação grande até de um mês para o outro. Vai fechando um pouquinho a boca do jacaré. E daí, o que é que tivemos? Tivemos o elemento violência. Segurança pública. Eu ainda chamo muito atenção, essa pesquisa teve a palavra traficante perguntada no início da pesquisa, associada ao Lula. A Quest, né? A Quest. É por conta da frase dita na Indonésia. Então, você acha que isso pode ter um impacto? Que o Lula ter nisso? dito que... É quase como se o Lula tivesse dito que os traficantes é que são coitadinhos, na interpretação ali forçada. Então, é uma pergunta muito influenciada, é uma pesquisa muito influenciada por essa pergunta. Mas ver se o Tarcísio avançando, eu acho que isso é que dá o fôlego para essa operação, a operação da ressurreição da candidatura Tarcísio. Eu creio que, como eu estava conversando com a Gabi antes do programa, a Gabi falava uma coisa muito sensata, que eles vão dar, não é... vão com isso testar, até será que Tarcísio se mantém mesmo? Aí define lá para abril se o homem vai ou não vai. Mas achei interessante o que você falou. Né, Chico, era isso que a gente estava conversando, que a gente fica, para quem está nos acompanhando, antes de começar o programa, a gente está ali debatendo o roteiro, as pautas, e a gente falava disso, sobre... Porque o Chico falou, será mesmo que ele vai querer arriscar? Eu falei, mas ele pode ir testando para ver como é que cai na digestão das pessoas. Para ver como é que fica até... Vou me colocar, vou fazer um sinal. De novo ele vai testar até abril ali. Porque arriscar tudo, sem nada, se não tiver um candidato... essa operação para o Derrite ser candidato ao governo do Estado, se eles não têm um candidato forte... A direita estaria jogando fora São Paulo e o Brasil. É muito risco. Os caras ficariam com nada no dia seguinte. O nome assim, viável é o nome do Ratinho Júnior mesmo, eu vejo assim. É um nome que não está tão associado à família Bolsonaro. Ele não foi eleito no Paraná porque o Bolsonaro colocou ele como candidato. Ele é de direita, vai ter os votos bolsonaristas sem carregar tanto a pecha
de ser um bolsonarista mais raiz, assim. Então, eu acho que o Ratinho, a dificuldade dele é que ele é menos nacionalizado, mas numa campanha, se for uma campanha bem feita, ele pode sim disputar, e a pesquisa mostra, no segundo turno ele fica 5 pontos só atrás do Lula, é um nome que pode dar trabalho para o Lula, eu acredito. Eu estava pensando até, Chico, nesse ponto que você falou, né, dessa discussão de que ele estava testando e tal, no quanto também o Tarcísio, ele não faz esse teste depois que ele vê essa vantagem na Quest. Porque pelos horários, né, a Quest saiu logo no começo do dia. Ele encerra, ele participou, só que ele participou do evento ontem e já tinha alguns dados da Quest que foram colocados mostrando uma oscilação, o que para ele podia ser interpretado como, bom, vamos testar para ver... Ele volta a falar como candidato. Se realmente está bom para mim, né? Ali, já que eu sou um candidato viável pela direita. Porque ele foi num evento, o Rodrigo já tinha citado isso também, mas para quem nos acompanha ter uma ideia, ele foi num evento do mercado financeiro, né? Aqui em São Paulo. E ele deixou meio que subentendido que ele é o candidato à presidência da direita. Quero trazer uma fala que ele fez, ele estava ali num painel com o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung. E aí o Artung estava enumerando algumas ações que são essenciais e tal, e aí o Tarcísio, nesse contexto, falou o seguinte: vamos apresentar esse projeto, para o Brasil. E esse projeto vai ser feito certinho, vai ser vitorioso no ano que vem, que é o que o Brasil merece. E aí nós vamos dar o salto que a gente tanto espera, porque eu não me conformo em ser eternamente um país do futuro. E aí ele chegou até a ser questionado, né? Tá, então quais são as pautas mais urgentes para o país? E aí ele deu a avaliação dele lá, não vou entrar aqui em todos os detalhes a respeito disso, mas falou, de um Estado mais enxuto, falou de privatização. Vender tudo, né? Aí adeus Petrobras, adeus Banco do Brasil, adeus Correios, é você que trabalha numa dessas empresas já ir se preparando para esse cenário de apocalipse, que vai ser isso. Porque ele realmente bate o martelo e vende tudo. A Sabesp foi o aperitivo, né? A Sabesp foi o aperitivo. Hoje, tem bairros aqui em São Paulo que, além de uma água enlameada, está pagando o dobro na conta de água. Então, é um sinal. Você tem o que pode significar um governo Tarcísio no Brasil. É isso. Exato, bem na hora eu fui beber uma aguinha. Mas eu acho que esse termômetro é importante para a gente observar, né? E ao mesmo tempo que isso acontece, quer dizer, tem o cenário de pesquisa essa semana, que eles estão ali testando para ver quanto que isso abriu uma margem para a direita correr, apesar do projeto do Derrit ter dado uma derrapada, mas ele está sendo criticado até pelos bolsonaristas. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro quer ver o Tarcísio. Então, não sei se de alguma maneira é enxergá-lo como uma possibilidade ali, Chico. Tem alguns colunistas escrevem até no sentido de que se for uma missão dada pelo Bolsonaro, escreve com um certo teor religioso, como fosse um Messias mesmo, e se o Jair Bolsonaro, entre um Soluço e outro, dissesse: vá, meu filho, você é o ungido para essa missão, que ele iria mesmo. Eu não acredito nisso. Tarcísio, tudo bem, ele é bolsonarista, mas ele não é maluco, né? Como dizia um velho jornalista que eu conhecia, não toma água fervendo. Não toma bebe água fervendo. Porque o Tarcísio, claro, ele precisa de duas coisas. Ele precisa dessa unção, né, como se diz, do Bolsonaro, mas ele precisa estar com o jogo arrumado em São Paulo. Não adianta, ele não vai sair desesperado. O Bolsonaro mandou, eu saio para presidente e entrega São Paulo. Só se ele tiver o palanque bem organizado em São Paulo, né? E por enquanto nenhuma das duas coisas está dada. E tem um terceiro ponto, Gabi. Essa pesquisa da Quest que a gente mostrou aqui, quem é o mais, quem são os mais rejeitados pelo eleitor brasileiro? A família Bolsonaro. O Eduardo tem 67% de rejeição e o Jair mais de 60% de rejeição. Muito acima do Lula. Então, ter o apoio do Bolsonaro significa que o Tarcísio vai incorporar a rejeição do Bolsonaro. Então não está escrito nas estrelas que ele ganha a eleição. Hoje, eu diria que numa proporção de 70 a 30, é o Lula que ganha. Sim. É claro, muita coisa pode acontecer, é arriscado. Por isso que eu digo, para arriscar, é melhor o Ratinho se arriscar. Porque o Ratinho também entra como desafiante com pouca chance. Mas ele não pode se candidatar mais a governador. Ele sai para nacionalizar o nome dele, mesmo que perca, vai perder e se constrói como uma liderança nacional, né? Para ele é uma
Tremenda jogada. Uma tremenda jogada. É. Enquanto o Tarcísio... Eu tenho ouvido muita gente também na direita lançar a ideia da vamos voltar ao café com leite. É uma chapa Tarcísio-Zema, que daí o Minas Gerais tem aquela teoria de que quem ganha Minas leva o Brasil. E o Lula ganhou na última vez em Minas por uma margem muito pequena. Se o Zema tiver como vice do Tarcísio, empurraria os votos de Minas mais para o Tarcísio e menos para o Lula. Também não está escrito em lugar nenhum que isso acontece. O Aécio Neves foi candidato a presidente e perdeu em Minas. Perdeu em Minas, né? E aí a Dilma ganha a eleição ali. Então, são muitas teorias, eu acho que a direita continua menos organizada. O Lula, apesar das dificuldades, né, esse tropeço aqui nessa questão da segurança, muito pela construção da direita, levou um contra-ataque, sem dúvida nenhuma, mas continua como favorito para ganhar. É isso. Já que a gente está falando aqui do Derrite, e enfim, a gente já entrou em vários aspectos aqui, mas tem uma fala do Haddad sobre ele. Aliás, o Haddad que tem que ser colocado de uma forma muito firme, né, Chico? A gente falou sobre isso também, de uma forma muito firme sobre o combate do crime organizado, onde tem que atingir uma facção criminosa, que é na cúpula e não na base. Então, sempre fala sobre a questão financeira. Nesse caso, falando especificamente desse relator, o Guilherme Derrite, né, que é também secretário de Segurança de São Paulo, o Haddad disse que não é uma pessoa que entende de inteligência e nem de investigação contra o crime organizado, porque o Derrite, ele chegou a ouvir, por exemplo, quando ele estava elaborando o texto, chegou a ter uma indicação de ouvir, por exemplo, o Lincoln Gakia, que é um especialista nessa área. A gente falou muito dele aqui essa semana, atua no combate ao crime organizado, especificamente ao PCC, há mais de 20 anos. Ele resolveu que não, que ele é quem é o entendido de segurança pública, né? Então o Haddad fez uma fala importante. Vamos ouvir? Vamos lá. Nós acabamos de dar uma demonstração de integração para asfixiar financeiramente o crime organizado. Tem 2, 3 meses. Você vai colocar isso a perder em função do assomamento de um relator, com todo respeito, não é propriamente uma pessoa que entenda de inteligência, de investigação, não é uma pessoa versada em investigação e inteligência contra o crime organizado. Só para lembrar, faço questão de sempre lembrar aqui que o Derrite, atuando na segurança pública de São Paulo, a gente teve, por exemplo, a morte daquele delator de uma facção criminosa, né, o Vinícius Gritzbach. A porta do aeroporto internacional. Teve a questão do metanol também, que a gente ouviu falas não resolvidas do Tarcísio, não só não resolvidas, mas com falas completamente fora do... O Tarcísio falou que enquanto não mexesse com a Coca-Cola dele, não tinha problema nenhum. Quem bebe, que se dane, né? E também o caso do assassinato do delegado Rui Ferraz, claro, que era também o principal investigador do PCC. Que não tinha proteção. Não teve proteção do governo de São Paulo e acabou assassinado no litoral paulista. Então, ele não tem nada para entregar em segurança pública. O que ele fez de bom em segurança pública, o Derrite, não dá para ser relator de coisa nenhuma. Ele não é uma pessoa gabaritada. E o Haddad falou, não trabalha com inteligência, em vários sentidos, o Derrite. Não trabalha com inteligência. Não é o forte dele. Não é. E foi expulso da rota por excesso de mortes também, sempre bom lembrar. Isso aí ela até pode reverter a favor dele com essa sede de sangue que muitos eleitores têm. Sim. Não, eu matei mesmo. Pá. Como a Operação Verão também foi a mesma coisa, só que aí não ele, enfim, colocando a mão para fazer o serviço sujo, né? E sim utilizando a polícia como ferramenta. Mas isso é importante, Chico, essa observação. Agora há pouco a gente estava falando do Bolsonaro, hoje a gente tem um filme, documentário super legal, do Bolsonaro, que a gente vai retransmitir aqui no nosso canal, logo depois do N2, né? Então, 7h da noite, você pode conferir aqui o nosso documentário, O Fim de Bolsonaro, como a democracia brasileira venceu o golpe. Muito bom, né? Porque tem documento, tem os detalhes, né? Tem todo aquele fio condutor da história do Bolsonaro até chegar na condenação. O ponto final do documentário saiu na semana da condenação. Então tá muito completinho, né, Rodrigo? Foi fechado a quente ali, né? Foi fechado a quente. Vale muito a pena. Quem não assistiu ainda, é a chance de assistir aqui no ICL. Belíssimo documentário. De graça. De graça, bem editado, né? E tem como um dos que ajudaram a escrever o roteiro um tal de Alexandre de Moraes também, né? Alexandre de Moraes ajuda a contar a história. A contar a história, a roteirizar. Mas que nada, foi uma equipe super competente aqui do ICL que roteirizou e montou esse documentário. Fica o convite aí para todo mundo assistir. É isso, você pode acessar icl.com.br/documentário
para acompanhar de graça o documentário a partir das 7 horas da noite. Vamos trazer um outro assunto importante aqui, gente, que é sobre os agrotóxicos. A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou hoje o projeto alterando a lei para trocar o termo agrotóxico por defensivo agrícola. O Nelson Barbudo, que é um deputado do PL e relator dessa matéria, ele disse que é uma maneira de fazer justiça ao agro e reconhecimento da importância real do setor. Lembrando que a gente está no momento de COP30, a gente ter uma atuação dessa na Câmara dos Deputados é realmente impressionante. Tem diversas manifestações acontecendo na COP, tem uma campanha global também propondo um novo padrão internacional para banir algumas dessas substâncias que são mais tóxicas, que, por exemplo, na Europa já não fazem mais parte, vamos dizer assim, do cardápio dos agrotóxicos e que aqui no Brasil ainda são utilizados. Então vamos conversar com uma especialista nessa área para a gente entender melhor, que é a pesquisadora Larissa Bombardi. Larissa, boa noite, um prazer te receber. Boa noite, prazer é todo meu. Larissa, eu quero ouvir sobre o impacto, parece que é só uma palavra, né, que está assim, amenizando mudar para defensivo agrícola, mas qual é o impacto prático que isso tem? Faz toda a diferença, porque isso diz respeito a como a gente enxerga essas substâncias. E o termo agrotóxico foi um termo criado por um professor brasileiro, Adilson Pascoal, um professor da Universidade de São Paulo, da Escola de Agronomia. E é um termo que o Brasil quer exportar para o mundo, sabe? Em muitos lugares do mundo eles me escutam e falam, nossa, mas essa é a melhor palavra, porque justamente define que todas essas substâncias elas são tóxicas. E quando você fala em defensivo, você tem a impressão que isso está te protegendo, que está te defendendo, e não é o caso, são substâncias que são tóxicas em si. E é o nome que está na nossa Constituição, quer dizer, o nome que veio no momento da construção da nossa Constituição, que é a Constituição Cidadã, por isso esse nome, por isso foi adotado. E é um nome para ser mantido e para ser exportado, não para ser ocultado. Professora Larissa Bombardi, é o Rodrigo Viana aqui, um prazer tê-la aqui com a gente. Na COP30 em Belém, eu não sei se a senhora está na COP30 ou está acompanhando, aliás, está na própria COP30, né? Hoje havia uma ação importante. Sim. Aí na COP30, denunciando, entre outras coisas, né, o uso extenso no Brasil de agrotóxicos, né, inclusive de alguns que são proibidos na Europa. Eu queria que você pudesse trazer isso para a gente, porque são substâncias que são proibidíssimas na Europa, e aqui no Brasil, eu como repórter já fui em áreas no Centro-Oeste, passa de avião jogando em cima das casas. É um negócio impressionante. Eu queria que você contasse para a gente qual é essa substância e o que está sendo debatido na COP nesses dias. Olha, o Brasil, dentre as 10 substâncias, dentre os 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 7 são proibidos na União Europeia. Então, eu acho que esse é um dado fundamental. E o que a gente está trazendo, eu digo a gente na COP, porque eu sou a coordenadora científica de uma organização chamada IPSA, uma aliança internacional para a regulação de agrotóxicos. A gente busca uma regulação única no mundo para agrotóxicos, porque isso não existe por enquanto. E o fato de não existir é que permite que o Brasil consuma substâncias que são proibidas, por exemplo, há 20 anos na União Europeia. Quero dar um exemplo muito claro. Dentre dessas 10 substâncias mais vendidas no Brasil, dentre as 7 que são proibidas na União Europeia, tem uma delas, por exemplo, que se chama atrazina. A atrazina é uma substância que está relacionada a diferentes tipos de câncer, câncer de ovário, câncer de estômago, câncer de próstata e outros, que está relacionada a mal de Parkinson, e que está relacionada também à infertilidade. Então, veja, essa substância, por isso, está proibida na União Europeia, e também porque ela provoca um impacto ambiental grande. Há pesquisas que mostram que sapos, quando estão no momento do desenvolvimento, sapos machos, e são expostos a essas substâncias, eles mudam de sexo, eles viram fêmeas. Então, é um problema grande, grave para a biodiversidade. E a gente está aqui na Amazônia, essa COP na Amazônia é o lugar e o momento. A atrazina, essa substância que eu estou descrevendo, que se dissipa rapidamente pela água e que provoca essa alteração nos anfíbios, o uso dessa substância aqui na Amazônia aumentou 575% nos últimos 10 anos. Então,
é um escândalo nacional, mas é algo para o mundo ver. E por isso a gente está aqui, a gente fez uma ação grande, lançando um inflável de 12 metros de altura para banir os HHPs. HHP é uma sigla que significa agrotóxicos altamente tóxicos. Atrazina, né? Para quem não está tão familiarizado, atrazina com Z. E é usado em que tipo de lavoura, que tipo enfim, de plantação que se usa a atrazina? Você falou, professora Larissa, que aí na Amazônia cresceu muito, né? Porque são áreas que vão avançando para cima, derrubada de floresta, avança lavoura. Que tipo de cultura em que eles usam isso, hein? Olha, a soja, por exemplo. A soja, só ela, consome mais de 50% do volume de agrotóxicos comercializados. Entende? Então, a atrazina é utilizada na soja, mas em muitos outros cultivos. Ela é autorizada em muitos tipos de frutas, café, etc. Então, em quase todos os alimentos que a gente consome, a atrazina é uma substância autorizada para. E na Europa, totalmente banida, pelo menos na maioria dos países da União Europeia, não é isso? Ainda mais em todos os União Europeia, é proibida há mais de 20 anos. Foi proibida em 2003, essa substância. Sim. Então é gravíssimo, Chico. Larissa, é gravíssimo. Larissa, eu li recentemente uma matéria no Repórter Brasil que me chamou muita atenção sobre a dificuldade de se processar essas empresas de agrotóxicos no Brasil. Comparava-se assim, diretamente à empresa Bayer em relação ao glifosato, que é uma das piores pragas nesse sentido. Falava dos processos deles nos Estados Unidos, onde eles enfrentam barra pesada, e mesmo com Trump e com tudo. E aqui no Brasil há uma dificuldade gigante do trabalhador que está nessa área de uma área de plantação que tem essa química. Ele não consegue sequer abrir uma ação porque a justiça não entende, não relaciona uma doença dele, por exemplo, a um agrotóxico. Então, é tão grave, assim, é mais grave ainda aqui no Brasil, porque sequer você vai conseguir uma ação. Tem 6 ações contra a Bayer no Brasil que prosperaram. Tá. E essa proporção nos Estados Unidos assim, são milhares de ações. Pelo menos começa o processo dos Estados Unidos. Aqui a justiça não considera. Acha que o cara tá inventando doença. Eu gostaria de ter um comentário sobre isso, dessa dificuldade de tornar um caso jurídico. Tem uma dificuldade adicional que está relacionada à própria formação dos profissionais de saúde. Então, em muitos cursos de medicina, a toxicologia laboral, por exemplo, é uma matéria eletiva, é uma matéria optativa. Então, tem uma primeira dificuldade que está relacionada à formação dos profissionais de saúde. Essa é a primeira dificuldade. Tem uma dificuldade adicional que, em muitos lugares em que há prevalência do uso intensivo dessas substâncias, o poder econômico, ele muitas vezes extrapola o âmbito econômico e vai para o poder político. Então, há casos, por exemplo, houve um caso no estado do Mato Grosso, em que houve uma, literalmente, chuva de veneno no município de Lucas do Rio Verde, e o professor Vanderlei Pignatti, que é um professor da Universidade Federal do Mato Grosso, tentou, de todas as formas, coletar o material imediato, chamar o poder público, e não houve resposta. Então, em muitos municípios, além da gente ter a dificuldade de uma formação adequada dos profissionais, também tem uma dificuldade política que muitas vezes impede também a atuação de profissionais que sabem identificar, que estão atentos e que estão comprometidos. Então, também tem um outro viés que tem a ver com a maneira como o nosso país está estruturado, que eu chamo de colonialista, né? Digamos assim, essa colonialidade que faz parte, essa oligarquia que controla muitos aspectos da nossa vida, não apenas o econômico, mas também o político. Larissa, muito rapidamente eu queria te ouvir também sobre as isenções tributárias do agro. E aí eu estou falando também, abarcando também os agrotóxicos, né? O governo deixa de receber 158 bilhões de reais por ano em impostos federais do agro. Aqui, pegando de uma reportagem da Suma uma dessas companhias, que é a Syngenta, que produz agrotóxicos, enfim, 4 bilhões de reais de todo o orçamento do ano passado do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, né? Aqui para trazer alguns desses dados. Mas queria te ouvir sobre o quão grave isso é.
é gravíssimo. Primeiro é um escárnio, né? Porque toda vez que você tem um programa de incentivo, significa que você quer isenção, ela nada é incentivo. Toda vez em que você isenta de impostos ou de taxas um determinado produto, você está incentivando o consumo, tem uma função econômica. O governo está incentivando o consumo dessas substâncias. Então, o que significa? Que o governo é conivente com a morte de pessoas, com intoxicação. Quando eu estou falando de intoxicação, eu não estou sendo eufemista, não é uma metáfora, é literal. Nos 10 últimos anos, 56 mil pessoas foram intoxicadas com agrotóxicos. O Ministério da Saúde calcula que para cada caso de pessoa intoxicada, 50 outros casos foram notificados. O que significa? Que nos últimos 10 anos é possível que nós tenhamos tido 2 milhões de pessoas intoxicadas. Meu Deus. Inclusive, eu acho importante trazer essa informação, esse dado, crianças e adolescentes, 18%, quer dizer, quase 1/5 da população intoxicada, adolescentes de 0 a 9 anos. Então, é um atentado à infância. Isentar essas substâncias de taxas de impostos é premiar, é ser conivente, é colaborar com o processo de infanticídio que está em curso no país. É a contramão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que pela vida humana, que preza pela criança, que nos orgulha de ter criado uma legislação tão cuidadosa com a infância, com esse momento da vida humana, sabe? Então, é algo que minha concepção, e não é só na minha, de alguns ministros do STF, é inconstitucional, não cabe isso, não cabe, é um escárnio, é conivência com a programada de pessoas. A conivência, essa palavra é muito importante. Larissa, muito obrigada por essa conversa tão esclarecedora e por esses alertas também que você traz. Um prazer te receber. Muito bom. A Larissa que prazer é meu, eu que agradeço. A Larissa, que é talvez a maior especialista brasileira, da Universidade Brasileira, e que está lá na COP coordenando esse grupo, né, que está fazendo esse alerta mundial, mostrando como o Brasil, que é sede da COP, mas utiliza essas substâncias que são banidas na União Europeia há mais de 2 décadas. Então é impressionante. Eu, como repórter, rapidinho, Gabi e Chico, já fui a algumas áreas para mostrar justamente isso, a intoxicação. Então, a intoxicação de quem come e de quem trabalha. E não sei se as pessoas têm noção disso, mas muitas vezes o agrotóxico é jogado de avião. O Brasil tem um agro muito rico. É chuva E aí é chuva de veneno que vai na plantação e que quando bate o vento vai para a casa das pessoas. E a gente fez, eu mostrei como repórter alguns casos de gente intoxicada pela terra, pelo ar e pela água, porque vai para a água e contamina também a água. É impressionante. É impressionante. É impressionante esses relatos que ela também, a Larissa, chama atenção, né, de que são crianças, a gente está falando de crianças, adolescentes grávidas que consomem, enfim, é uma gama vasta de desrespeito, né, à saúde das pessoas, enfim, é algo muito grave e que a gente banaliza, né, isenção fiscal, gente, eu acho que é surreal a gente falar num cenário como esse. Dá aquela força pro veneno, né? É isso. Vamos nessa? Opa, hoje é quinta-feira. chegou a hora. Chegou a hora. Ainda tem a transmissão do documentário, hein, do fim do Bolsonaro. É importante. E você vai acompanhar a partir Fica aqui, de agora. aqui mesmo, né? Nesse mesmo link. Isso. Tá e bom. também dá para acessar sl.com.br/documentário para assistir o fim de Bolsonaro aqui no nosso canal, de graça. Só você entrar lá e acho que vale a pena para a gente ter um aperitivo do que vem por aí, talvez nas próximas semanas, nos próximos dias. É a prisão definitiva, é isso aí. É a grande história desse ano, né? É isso. A grande história desse ano. Boa noite, gente. Boa noite, até amanhã. A emancipação exige mais do que redistribuir renda. É preciso reconstruir o mundo. Essa ideia de Nancy Fraser resume bem o que propõe a teoria crítica da sociedade. E é o que o novo curso do ICL quer fazer. Formar gente que não aceita pouco. Gente que quer atuar para mudar a sociedade de forma profunda e real. Dia 27 de novembro, quinta-feira, às 20h. Começa essa pós-graduação feita para quem quer pensar e agir. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais.
Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.